escolas da rede pública e privada estão apostando, diante disso, em projetos de educação emocional para coibir e fazer frente também aos crescentes casos de violência que estão acontecendo nesses ambientes escolares. Nós temos uma reportagem sobre isso e daqui a pouquinho nós vamos ampliar o assunto, conversando aqui no estúdio do nosso Balanço Geral, ao vivo, com quem entende bem de educação. O isolamento social tirou as crianças da sala de aula. Isso fez com que elas socializassem menos. Os impactos são sentidos agora. Eles passaram muito tempo isolados e é fundamental que o adolescente tenha contato com outros adolescentes. Então isso foi cerceado na pandemia. E quando nós retornamos, logo no início, nós tínhamos crises de ansiedade diariamente na escola. Nós vivíamos uma situação emocional muito caótica, que hoje estamos aí com outro panorama, mas piorou muito. E tem adolescentes que até hoje não se recuperaram, né, que infelizmente acabaram desenvolvendo fobias e têm muita dificuldade em ficar no meio social ou dentro da sala de aula ou até interagir, perderam a capacidade de interação. A adolescência é uma fase complexa, conta a psicóloga. É um período de frustrações e muitos adolescentes não estão sabendo lidar. Entender esse adolescente no seu contexto, mas também entender que é um momento de desenvolvimento que muitas coisas vão acontecer. Ele tem uma mudança cerebral, ele tem uma mudança de comportamento, ele vive lutos extremamente importantes, ele deixa de ser criança, mas também não é adulto, ele não tem mais a mesma atenção que ele tinha antes e agora ele busca um social constantemente. E nem sempre esse social vem tão facilmente como ele faz essa busca. Durante muito tempo, durante acho que séculos até, né, essa figura autoritária, eu sempre digo assim, um método muito diretivo. O professor fala, o aluno ouve. Esta lógica do sistema, ela não se firma hoje em dia, ela não se aplica. E não é porque é melhor ou pior. As pessoas falam assim, no meu tempo era melhor. Não é isso. É que hoje, o acesso à informação, a troca, compartilhamento, e muitas vezes compartilhamento de coisas negativas que chegam para o adolescente, esta venda de uma imagem muito fake nas redes sociais. Eu digo que as pessoas, nós vemos de uma geração que não cuida muito da saúde mental, né? E aí nós tivemos filhos, os nossos filhos vão ter filhos. E se a gente não olhar para isso, a gente está fadado a perpetuar essa falta de saúde mental, de inteligência emocional. A escola é praticamente a segunda casa de crianças e adolescentes. Muitos passam mais tempo aqui, ao lado dos professores, do que com os próprios pais. Por isso, esse ambiente precisa ir muito além das notas. É preciso falar sobre inteligência emocional. A capacidade de identificar e lidar com as emoções. Esse é o significado da inteligência emocional. O conceito da psicologia tem tudo a ver com saúde mental, assunto que precisa estar presente no dia a dia dos estudantes. É a criança entender as suas emoções, saber lidar com elas, por meio de brincadeiras, de atividades lúdicas, de brincar com o outro. Então, ir vivenciando desde a educação infantil práticas dentro da escola, que tem uma intencionalidade, né, na escolha das atividades, que permitam a esse aluno desenvolver inteligência emocional. Segundo a coordenadora, é importante trabalhar na prevenção de casos de violência. Para isso, é preciso ter um diálogo aberto entre pais, alunos e professores. A primeira coisa é olhar. É como você olha para o ser humano, sabe? Me preocupa muito essa coisa de, é frescura, não, ele tá... Não, então vamos olhar. Vamos olhar com cuidado para um ser humano que pode estar em sofrimento e não está conseguindo lidar com isso. Criança e adolescente. Tá? Então, a primeira coisa é você, enquanto escola, ter esse lugar de escuta, ter esse lugar onde eles podem te procurar quando eles se sentem instáveis, é importante. É necessário uma reformulação das políticas públicas, novas medidas de prevenção, para evitar que essas tragédias se repitam. O Ministério Público é parceiro da sociedade, da população. A gente vai fazer agora outros atendimentos aqui hoje de outras situações aqui na nossa comarca. E é isso. Medidas jurídicas, leis, nós temos. E órgãos também que estão preocupados com a situação, nós também temos. Agora, a gente precisa realmente uma conscientização da população. Escola, sociedade, que eu acho que a sociedade também tem um papel fundamental, poder público, famílias, né? Dar suporte dentro de cada responsabilidade. E juntos a gente cuidar da saúde emocional, sim, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Isso
Isso depende de uma rede, né, de trabalho em conjunto ali, são vários setores, várias áreas, para a gente ter essa segurança para os nossos filhos, para a gente ter essa segurança para as nossas crianças em sala de aula e, nesses casos, adolescentes que a gente tem visto também nesses últimos dias. Aí, para entender como é feito esse trabalho de prevenção aqui nos nossos colégios, vamos trazer então essa realidade aqui para a nossa região, é que eu recebo a professora, a Luciana Paulista, que ela também é chefe do Núcleo Regional de Educação aqui da nossa região. Luciana, seja bem-vinda, obrigado aqui por falar com a gente sobre este caso, principalmente num dia em que é marcado mais uma vez por essa violência envolvendo crianças, alunos. O que está faltando ou o que é que está acontecendo com a nossa sociedade, porque a gente está se deparando quase que diariamente com essa violência na escola. Como é que a gente pode prevenir esses casos? É possível? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Nós, da rede estadual, é uma preocupação constante. Não é só neste momento, tá? Que a gente tem atenção a qualquer atitude dos alunos, fala dos alunos. Só que a gente também precisa que a família acompanhe essa criança, esse adolescente, no seu comportamento, na sua mochila, qual o material que ele está trazendo também para a escola. Porque dentro da escola, a partir do momento que chega no portão, nós temos ali uma pessoa que fica na entrada recebendo. Quando tem alguém que não é do nosso convívio escolar, ela tem que se apresentar para dizer quem é e o que está fazendo ali. Né? Então, esses cuidados as nossas escolas têm. Muitas delas também têm um monitoramento através de câmeras para poder realmente visualizar e identificar quem é que está ao redor ou ali mesmo, na escola, né? Esse acompanhamento é feito constante e nós instalamos agora, esse mês passado, da rede estadual, nós temos agora visualizando toda essa questão de saúde mental e desse comportamento dos nossos adolescentes que após a pandemia realmente mudou. Eles ficaram muito fechados, não tinha comunicação e hoje eles não têm, a gente percebe que os nossos adolescentes, nossas crianças estão sem tolerância com o outro. A empatia, a gente tem que realmente trabalhar mais com os nossos alunos, porque às vezes um olhar diferente já provoca uma discussão, né? Então isso tem que ser trabalhado, é trabalhado nas nossas escolas, os professores, qualquer movimento, qualquer atitude, qualquer escrita no caderno, né, que o aluno está demonstrando que está acontecendo alguma coisa, chama a nossa atenção, a família também é chamada para acompanhar o que está acontecendo. Os professores, eles recebem de uma forma rotineira essas orientações de como perceber comportamentos diferentes dentro de sala de aula. Obviamente que dentro de uma rotina de atendimento desse aluno, mais longa, talvez seja mais fácil de perceber uma mudança ali no comportamento, mas via de regra isso é fácil para o professor, essa percepção de que algo acendeu ali um alerta? Em alguns momentos ele não consegue, até mesmo pela movimentação da sala de aula, pela disciplina que ele está ministrando, às vezes não dá importância no que está acontecendo, chama atenção, né? E acaba passando despercebido, mas a maioria das vezes sim. E a questão de como é trabalhado, então nós temos um material sim, nós temos um manual que as escolas receberam e a gente está pedindo agora muita atenção de sentar, de realmente trabalhar o material com os nossos profissionais, não só professores, como também todos os funcionários, né? E a gente tem alguns casos que são pontuais. Quando a gente tem alguma situação, é feito um trabalho daí com todos ali. Mas a senhora disse bem no começo da fala que foi sobre a responsabilidade do pai, ou seja, lá em casa, na base, porque o que a gente está tendo aqui é um estopim na sala de aula, nas escolas, creches, enfim. Mas esse trabalho, ele precisa começar lá. Está faltando alguma coisa, uma estruturação, uma preocupação a mais por parte do seio familiar? Nós precisamos que os responsáveis acompanhem. Eu vou dizer assim, o celular, quem que monitora? Onde seu filho, sua filha está entrando, acessando, as amizades, os games que eles estão também tendo acesso, né? Eu sei que a família, os pais precisam trabalhar, o responsável desses menores precisam trabalhar.
Mas só que a escola, ela trabalha ali com esses alunos 4 horas. Tempo integral um pouco maior, sim. Mas o maior tempo, eles estão no controle, da família, né? Então, nós temos que trabalhar juntos. Família, escola, qualquer comportamento, qualquer situação. Comunicar à escola também, olha, está tendo um comportamento diferente. Esses dias eu conversando com uma mãe, ela disse assim, o vocabulário do meu filho mudou. E onde eu percebi que algo estava errado. Eu tive que dar mais atenção nas amizades, porque eu estou ausente, eu estou fora trabalhando, eu não estava acompanhando onde ele vai, o tempo que eu estou no trabalho. Então, é muito importante a família, porque é na escola que tudo isso vai demonstrar. Certo. Luciano, eu tenho aqui participação dos nossos telespectadores, nós chamamos aqui a atenção dos nossos amigos e amigas para comentarem os assuntos que a gente traz sempre aqui, e tem já mensagem que chegou lá pelo nosso WhatsApp, mensagem que chega aqui, deixa eu ler aqui com o Vinícius, a Eliane do Consolata. Está dizendo o seguinte, bom dia Valdinei, onde é que nós vamos deixar as nossas crianças em segurança? Se nem nas escolas e CMEs podemos mais deixar os nossos filhos sem ficar preocupados. E aí a gente está falando de uma situação que pode fugir ao controle da direção, mesmo da estrutura, né, dessas instituições. Outra participação que chega aqui, outra Eliane, boa tarde Valdinei, que triste o que aconteceu em Blumenau, chorei muito ver essa reportagem. Eu tenho os meus filhos que estão na escola, tenho muito medo e ainda depois de ver o que houve. Ou seja, esse é um trauma que a nossa sociedade está tendo aí nesses últimos meses, principalmente por conta dessa violência toda. E hoje fomos surpreendidos, né, por mais essa tragédia. Outro recado do Edson, do Cascavel Velho, Valdinei, esse massacre que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina, na minha opinião, isso não é um ser humano, e sim um monstro que deverá pagar por esse ato cruel, se não pagar aí pela justiça dos órgãos públicos, a justiça divina não falhará. Obrigado, Edson, pela contribuição no nosso programa aqui. De Toledo chega o recado do Wilson. Onde vamos parar com esses crimes nas escolas? Está na hora de tirar celular das crianças. Que a senhora acabou de falar desse monitoramento dos celulares aí, aos pais, né, tomarem uma providência, lugar de sala de aula é para aprender, não para matar. Outra participação, fechando aqui, do Floresta ao Felipe. Valdinei, programa, parabéns aí pelo programa, pela equipe também incrível, sobre as escolas em bancos, tem porta giratória com detector de metais e seguranças. Por que não fazer o mesmo em escolas, para evitar massacres e atentados? Quando é que a gente vai ter, será, essa estrutura, hein, Luciano? Uma estrutura que traga essa segurança, que traga, obviamente, segurança para o aluno, para o professor e essa tranquilidade aos pais. Olha, Valdinei, a gente sabe de toda a preocupação, porque não é só dos pais, de todos que estão ali na escola, seja professor, funcionário, aluno, né? Então, a gente se preocupa, sim. Sei que tem algumas medidas que a Secretaria, diante de todas essas situações que acontecem, não vou dizer só nas escolas do Estado, mas também em outros estados que estão acontecendo, a gente está vendo hoje, né, uma outra situação. Então, algumas medidas com certeza nós vamos ter futuramente, mas tem um problema, nós não podemos, eu vou falar assim, revistar bolsa? Não, isso é serviço da questão de PM, nós não podemos revistar bolsa, né? Detector de metal, nós também não podemos utilizar, né? Então, precisa de todo... Isso está na lei. Isso, né? Então, a gente precisa... No estatuto da criança, nesse caso, ou não exatamente? Na própria legislação, né? Que as escolas não têm todos esses equipamentos para que a gente possa fazer uma verificação. Tá aí esse questionamento da população, né? Porque a gente precisa rever essas leis. Porque a gente precisa encontrar um caminho através da tecnologia, através dessas ferramentas para trazer essa segurança. Exatamente. Isso a gente tem que discutir nas políticas públicas de como nós vamos realmente trabalhar, seja a nível municipal, a nível estadual, a nível de rede privada, né? Então, todos nós sabemos que a escola é um local onde tem horário, grupo que se encontram, né? Então, essas pessoas que tem esses pensamentos de fazer algo com alguém, ela sabe que ali ela vai ter um grupo naquele momento, né? E nós temos que estar atento. E assim, quando acontece qualquer sinalização,
a direção de escola entre em contato com o núcleo de educação que vai ser feito, e aí nós vamos também sempre, né, estamos orientando todos os órgãos competentes para dar o suporte, não só na questão da segurança, como também na questão de como trabalhar emocionalmente com os nossos alunos e profissionais. Fiquei feliz com a sua participação, apesar da gente estar falando de um assunto tão delicado e diante de um crime terrível que aconteceu aqui no nosso estado vizinho, Santa Catarina, mas que de alguma forma a gente consiga aqui, com a tua fala, com a tua participação, implantar lá no pai, no responsável, né, um pouquinho mais de atenção sobre o comportamento do filho, sobre o que é que o filho está acessando, o que é que o filho leva à bolsa. Isso tem que ser algo básico, tá na rotina do pai e da mãe que se preocupa com a educação, né, com a boa condição do filho e da filha. Obrigado, Luciana. Até uma próxima. Saúde para você e que a gente tenha uma melhoria aí nas nossas salas de aula e na segurança das nossas crianças. Muito obrigada pela oportunidade e a gente está atento o tempo todo, tá? Obrigado. À disposição. Até uma próxima. Obrigado. Até.